Vamos lá então, aula número 4. Pode perguntar por que eu fico avisando o número da aula está escrito? Não sei, toque. Aula número 4, estamos falando ainda de naturalistas ou filósofos da física, aqueles caras que estavam tentando explicar racionalmente. Por que tu repete sempre isso? Porque isso tem que ficar na tua cabeça. Estavam tentando explicar racionalmente, apenas com a razão, sem a influência dos mitos, como é o mundo, o universo, a realidade, as coisas que nos cercam, ok? Física quer dizer natureza. Então eu já vinha falando para vocês ali dos monistas da escola jônica, já falei de Heráclito, e agora a gente tem duas coisas que são independentes, os pitagóricos e Xenófanes. Eles nem são monistas, mas eles estão numa outra perspectiva, tá? Então, Pitágoras. Pitágoras é o mesmo cara do teorema de Pitágoras, né? Temos o quadrado ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos, tá? Ele nasceu em Samos, então Pitágoras de Samos. Mais adiante eu vou mostrar para vocês que ele criou a expressão filosofia, né? O apogeu da sua vida ocorre ali em torno de 530 a.C., alguma coisa. Chegaram até nós muitos escritos de Pitágoras, né? Ou que são atribuídos a Pitágoras, mas eles são falsificações de épocas posteriores, tá? Por que é possível dizer isso? Então tá aqui, né? O ensinamento de Pitágoras se deu predominantemente da forma oral, né? A sua escola, os pitagóricos, né? Ela era uma coisa muito fechada, assim, quase como uma seita, talvez até mais fechada que o orfismo, tá? Então, assim, era muito fechado e eles faziam oralmente. E era proibido para os discípulos, para os membros da escola pitagórica, levar para fora da escola pitagórica o pensamento que eles estavam desenvolvendo lá dentro. Inclusive conta a história do pensamento ocidental, que um deles fez isso, levou para fora, e que ele depois foi julgado, condenado à morte, porque não era para fazer isso, tá? Quando a gente fala de pitagóricos, não é possível falar do Pitágoras individualmente, né? Mas sim do pensamento dos pitagóricos considerado como um todo. E aí tem algumas coisas. Pelo tempo em que a escola pitagórica produziu conhecimento, talvez isso seja mais do que a vida de uma pessoa ou do que a vida útil, provavelmente, de uma pessoa. Então esse é um indício de que não havia, nem tudo é de Pitágoras, são os seus discípulos. Outras interpretações mais exageradas, né? Os livros de história da filosofia dizem, o Reale Antisério, por exemplo, diz isso, que Pitágoras tinha dentro dos seus alunos um caráter quase que divino, quase sendo considerado por muitos um numen, né? Que é um deus pagão, uma figura divina. E inclusive as coisas que Pitágoras falava, a partir do momento que ele passou a ter esse status dentro da sua escola, tinha um caráter de oráculo, quase como uma profecia, né? Então ele tinha uma moral muito grande entre os seus discípulos. Alguns mais exagerados vão dizer que talvez Pitágoras nem tenha existido, a pessoa de Pitágoras, que na verdade sejam grupos pitagóricos, e eles criaram uma imagem fantástica, mas essa aí é menos crível, ok? Para os pitagóricos, então aí não se diz para Pitágoras, né? Se diz para os pitagóricos, o arqué, o princípio, o arché, né? O que subjaz a todas as coisas, o que compõe e constitui o universo é o número e os seus componentes, a questão do determinado, do indeterminado, do limite e tudo mais, tá bom? Vamos aprofundar isso e essa questão do número, vamos chegar lá. Os pitagóricos dedicavam muito à matemática, né? Acreditavam que os princípios eram princípios em todas as coisas. Então, assim, o que é princípio, o que é causa de algo, é causa em todas as esferas. Se é causa do ponto de numa perspectiva intelectual, é causa na realidade também, tá? Eles viam muito semelhança entre o número e a realidade, né? Então eles enxergavam a questão do número nas coisas, né? Identificavam muito com a música, por exemplo, né? Quem entende um pouquinho de música, por exemplo, a nossa escala ocidental, que é uma divisão de frequências, né? Propõe que a música, entre outras coisas, seja sobreposição de terças maiores e menores. Que é terça, quinta, sétima aumentada, é matemática pura, né? E a harmonia do universo, ela é matemática, né? Hoje, quando se vai falar de... Isso não foi completamente abandonado. Quando se vai falar de teorias do Big Bang e outras teorias sobre o universo, muitas vezes se cria a teoria e vem a comprovação ou a estruturação ou a defesa dessa teoria é a matemática. Então há uma identificação bastante grande da matemática com o cosmos, com o universo, né? Os caras estão fazendo cosmologia. Nesse sentido é importante dizer o seguinte, assim, né? Para nós, hoje, em 2020, que eu estou gravando isso, mas para nós, pós-modernos, etc., o número é uma abstração mental.
Não existe o número. O número é algo que eu projeto nas coisas. Eu vejo uma cadeira, vejo outra cadeira, eu projeto duas. Não está na coisa, não há realidade no número. É uma mera abstração mental. É uma forma de eu olhar para as coisas. Tá? Os antigos, pelo menos até Aristóteles, para eles, o número era algo real. Muitas vezes mais real do que as coisas. Né? Lembra logo, por exemplo, que Platão dizia, né? O que existe são as ideias. Isso aqui, essa realidade, isso aqui são sombras. Isso é mentira. O que existe são as ideias. E as ideias mais fracas, no limite entre o que realmente existe e as sombras da caverna, essa realidade mentirosa aqui, são os números. Então os números têm existência. Tá? E se o número é ordem, os números ordenam as coisas, né? Primeiro, segundo, terceiro, você vê lá, cardinal, ordinal, etc. Se o número é ordem e ordena e quantifica e mensura e mede as coisas, e tudo é determinado pelo número, então tudo é ordem. Se a gente observar a natureza, os fenômenos da natureza, a gente não tem caos na natureza. Não tem assim, hoje amanhece, amanhã não amanhece, hoje a chuva cai de cima para baixo, amanhã não. É ordenado. A natureza, o universo é ordenado. Ordem, em grego, também pode ser entendida como cosmos. Então, lá quando eu falei de cosmologia para vocês, que eu peguei esse cosmos, eu botei universo, natureza, mundo, real, realidade, incluam aí ordem. Mas não ordem no sentido positivista. Não entendi. Vai chegar um momento, quando eu for falar lá do Auguste Comte com vocês, eu vou falar de positivismo. O que tem a ver com isso? Por exemplo, na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Esse ordem não tem sentido de cosmos, né? Tem um sentido positivista. Ok? Falaremos disso mais adiante. Os pitagóricos chamavam o universo de cosmo, ou seja, de ordem. Eles identificavam que o universo é ordenado. E esse ordenamento do universo aponta para o número como princípio fundamental que está por trás de todas as coisas. Ok? Não é diferente dos monistas que pegavam um elemento, uma coisa, não, um número. E como o número existe mais de um, é um conjunto de números, né? É um número, é um determinado. Tá bom? Com os pitagóricos, o homem aprendeu a ver o mundo com outros olhos, né? Como uma ordem. Se a ordem ela é penetrada e percebida e identificada pela razão. A ordem, os sentidos não percebem a ordem. Acontece uma coisa, acontece de novo, acontece de novo, acontece igual, os sentidos ficam... É preciso algo a mais para perceber o ordenamento das coisas e, principalmente no nível mais complexo, a relação entre as diferentes ordens que compõem uma ordem mais complexa do universo. Tranquilo? Os pitagóricos tiveram forte influência órfica, né? Também defendiam a metempsicose, que é uma espécie de reencarnação, né? A transmigração da alma de um corpo para outro, né? A alma reencarna. Só que para os pitagóricos, né? Existem diferentes existências, né? A alma reencarna de forma diferente para expiar uma espécie de culpa, né? Inclusive para os pitagóricos não era possível reencarnar ou a alma migrar apenas de um corpo humano para um corpo humano. Era possível encarnar em animais, em plantas, outras coisas, tá? Os pitagóricos afirmavam ser possível lembrar-se, não completamente, mas ter lembranças das vidas anteriores, né? De outras configurações onde essa alma habitou outros corpos. Para os pitagóricos, o fim último da vida, o fim da vida não é término, tá? Aqui a palavra fim está como sentido de objetivo. O fim último objetivo da vida é libertar a alma do corpo. E para isso é preciso purificá-la. Aí vocês vão dizer assim, libertar a alma do corpo morre. Então todos eles se matavam. Não. Libertar a alma do corpo, não, porque se for simplesmente morrer, essa alma vai sair desse corpo e vai para outro. Libertar a alma do corpo é deixá-la no estado de purificação em que ela não precisa mais estar presa no corpo. Ok? Os pitagóricos introduzem a ideia de ser seguidor de Deus, né? De viver em comunhão com Ele. E é essa coisa da vida contemplativa. Por isso que eu disse sim, os pitagóricos eram também uma seita, né? Então eles tinham uma série de práticas, de regulamentos, de coisas para purificar a alma e libertar a alma do corpo. Tá? Então é uma coisa muito ligada a uma religião, alguma coisa desse tipo. Depois, os pitagóricos, falando dos naturalistas e filósofos da física, nós temos o Xenófanes de Cólofon, que é a cidade jônica onde ele nasceu. Nasceu em torno de 570 a.C. Ele é considerado um pensador independente, ele não está em nenhuma dessas escolas. Tá? A sua problemática é de caráter teológico e cosmológico, faltou a barrinha ali. Teológico / cosmológico,
Tá? Ele faz uma forte crítica à ideia do antropomorfismo das divindades gregas. Não entendi. Antropomorfismo, forma humana. Lembra lá, acho que foi no primeiro, no segundo aula, eu falei para vocês que os deuses gregos, eles tinham duas apresentações principais. Ou eles eram forças da natureza antropomorfizadas com forma humana, então Zeus, Deus do trovão com forma humana. Fenômeno da natureza, o trovão, o raio, dava forma humana. Poseidon, o mar, dava forma humana. Gaia, terra, assim por diante. Ou traços do caráter humano divinizados, mas também tinham forma humana. Xenófanes está estabelecendo essa crítica, porque ele vai dizer o seguinte, isso é uma projeção nossa. Então, se os cachorros, se os cães tivessem deuses, eles teriam forma de cachorro. Se os gatos tivessem deuses, eles teriam forma de gato. É óbvio que isso não é necessário, não faz sentido. Ou melhor, é óbvio que faz mais sentido que seja uma projeção. Tá? Ele acaba por afirmar que o divino, que Deus é o cosmos, é a natureza, é a coisa, né? E aí ele vai dizer que a arque é o princípio. Xenófanes de Cólofon, que é o que poderia cair numa questão muito difícil. Xenófanes de Cólofon afirma que o princípio, a arque, é a terra, mas somente para o nosso mundo aqui. Fora daqui ele diz assim, não dá para dizer. Aqui, para esse nosso mundo, para esse lugar onde nós estamos, o princípio é a terra. E com isso eu encerro a aula 4, tá? Pitagóricos e Xenófanes de Cólofon, que são meio que independentes nesses grupos de naturalistas e filósofos da Physis. Ok? Próxima aula, bora lá!